Vamos supor que um dia você acorde e tenha uma coisa te perturbando na sua cabeça. Vamos supor que um dia você acorde e você não consiga deixar de pensar. O que aconteceu no Rio de Janeiro no dia 13 de março de 1954? Ou ainda, o que aconteceu em Pernambuco em 15 de fevereiro de 1912? Ou talvez, o que é bem mais provável, o que aconteceu no dia em que você nasceu? No vídeo de hoje eu vou ensinar você a achar todas essas respostas e aprender a fazer uma pesquisa histórica. Meu nome é Guilherme Dobristop, eu sou professor e mestre em História e esse daqui é o História Fora de Foco. Quando você pensa num historiador, talvez você pense nele sentado em casa atrás de um monte de livros e documentos velhos, mas essa não é toda a verdade. A verdade é que historiadores também ficam sentados atrás de um monte de livros e documentos velhos dentro de arquivos, bibliotecas e antigos museus. Uma das partes do trabalho do historiador é ir atrás de documentos. E durante muito tempo, o único jeito que você tinha para fazer isso era como? É ir em museus, era ir em arquivos, pedir pelos documentos da época que você procurava e depois passar dias, passar semanas, até meses lendo aqueles documentos e procurando o que você quer encontrar ou que você acha que talvez tem ali. Em outros casos menos organizados, sequer tem alguém para te ajudar. Você simplesmente tem que ir lá procurar em pilhas gigantescas e prateleiras infindáveis os documentos que você quer e torcer para que você ache e que você tenha sorte. E mesmo depois que você acha ou enquanto você procura, não é fácil ler esses documentos, porque eles foram escritos 100, 200, 300, 400 anos atrás ou às vezes há mais tempo, todos escritos à mão, com uma letra cursiva que é quase impossível da gente ler. Ou seja, mais do que ter sorte, mais do que conseguir achar o documento que você quer, você precisa praticamente decifrar aquele documento, que embora muitas vezes esteja escrito na mesma língua que você fala, é quase como se tivesse escrito sobre uma língua antepassada, uma língua que você não conhece, um dialeto perdido em uma escrita esquecida. Uma das vantagens é que hoje a tecnologia ajudou bastante a gente. Se você precisa de um documento que está em Paris, você tem que ir para Paris. Se você precisa de um documento sobre a história de Portugal, talvez você tenha que ir para Portugal. Mas muitos documentos foram digitalizados, muitos documentos você encontra online e pode acessar eles sem sair da sua casa. Um exemplo disso é o famoso manuscrito 512, que conta a história de bandeirantes que encontraram uma cidade perdida no interior da Bahia. Você consegue acessar eles no seu computador, você consegue acessar eles sem sair de casa e eu estou mostrando ele aqui agora para vocês, onde vocês podem ver que mesmo num documento online, ainda assim é difícil de ler o que está escrito. A história desse documento é sensacional, mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas vamos agora para o que eu falei para vocês ali no começo do vídeo, pelo que eu comecei falando, a questão dos jornais, a questão de uma pesquisa histórica. Durante muito tempo, se você quisesse acessar um jornal, você teria que obrigatoriamente ir até uma biblioteca, ir até um arquivo e pegar aquele jornal, manusear ele, folhear até achar algo que você queria. Hoje não é mais tão simples assim, mas também tem uma certa vantagem. Muitos jornais foram microfilmados. O que isso significa? Que eles foram passados por um microfilme e você acessa eles por uma espécie de computador, onde você pega e manuseia e encontra o que você quer naqueles jornais. Ficou um pouco mais fácil, ou ainda ficou mais difícil de você pegar algum ácaro e ter uma gripe bizarra com isso. Ainda assim, vale lembrar que não são todos os jornais que foram microfilmados, não são todos os jornais que foram até mesmo digitalizados, porque isso depende, é claro, de toda uma questão de estrutura, toda uma questão de tempo e uma coisa que a gente sabe que é bastante escassa, que é a verba. Mas é aquilo, eu prometi no começo do vídeo que seria uma pesquisa cômoda, não é? Uma pesquisa sem você sair de casa. Então, se você não quiser ir para bibliotecas, não quiser ir para arquivos, como você faz? Felizmente, muitos jornais foram e são cada vez mais digitalizados. Jornais que ainda estão em circulação, como o Globo ou a Folha de São Paulo, são digitalizados por eles mesmos e você consegue acessar facilmente na internet. Outros, mais antigos, que não estão mais em circulação, você consegue acessar pela hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. É fácil, é só você procurar por hemeroteca digital no Google ou acessar o link que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Quando você chegar lá, você pode procurar por década, por lugar que você quer, ou mesmo por jornal, ou ainda revista que você queira, para ir diretamente para aquilo que você quer.
Lembre sempre, quanto mais você afunilar a sua busca, quanto mais específico você for, menos trabalho você vai ter e mais rápido você vai chegar ali ao seu resultado. Tá, vamos pensar no seguinte, aquilo que eu falei no começo do vídeo, o que aconteceu em 15 de fevereiro de 1912? E eu juro, isso é um exemplo aleatório, eu não pensei, pegando já um caso, tudo que eu faço a partir de agora foi aleatório e eu pensei enquanto eu ia fazendo esse vídeo, ou pelo menos escrevendo o roteiro dele. Mas vamos lá. 15 de fevereiro de 1912, em Pernambuco. O que aconteceu? Se você pesquisar por década e for de 1910 a 1920 e depois Pernambuco, vai aparecer ali uma série de jornais para você. Vamos aqui então como exemplo o Diário de Pernambuco, que é o primeiro jornal que está aparecendo. Quando você entra ali já na página do jornal, você consegue ir direto para o ano que você quer, 1912. Só que não dá para você ir direto para 15 de fevereiro pelo seguinte motivo, ele não está separado por dia, ele está separado por edição. Mas rapidinho você vai navegando e já você acha, edição número 30 é a edição de 15 de fevereiro de 1912. Aquela que lá no começo do vídeo eu falei que você acordou curioso pensando o que aconteceu em 15 de fevereiro de 1912 em Pernambuco. E uma coisa só eu tenho que ressaltar. Muitas vezes o jornal não está na melhor das condições deles. Como você pode ver, tem algumas páginas que não foram tão bem digitalizadas, outras têm um trechinho ali faltando, mas é o melhor que a gente tem. E navegando ali pelo jornal, logo você acaba encontrando alguma coisa interessante. É muito difícil que você navegue por um jornal antigo sem encontrar alguma bizarrice divertida ou alguma maluquice que vai chamar sua atenção e vai despertar sua curiosidade. Aqui nesse mesmo que eu procurei, e juro de volta, mesmo eu encontrando tudo isso, foi bem aleatório. Já na segunda página, aqui a gente vê a Manteiga 3 Estrelas comprou um pedaço gigantesco da página de anúncios para dizer que aquilo que estavam dizendo sobre ela era mentira. E aí você pode perguntar, o que estavam dizendo sobre a Manteiga? Quando que começou essa história? Você pode fazer o seguinte, simplesmente procurar no Google Manteiga 3 Estrelas, qual que foi a confusão sobre a Manteiga 3 Estrelas em 15 de fevereiro de 1912 em Pernambuco. Se alguém já fez essa pesquisa e publicou antes, você vai achar. Senão, a gente não tem outra escolha senão a gente mesmo, você mesmo, ir e fazer essa pesquisa. É claro, se essa questão da manteiga tiver chamado sua atenção. Como chamou a minha, eu quero dar isso de exemplo, eu vou fazer essa pesquisa aqui agora. Por exemplo, se a gente pesquisar por Manteiga 3 Estrelas aqui na Hemeroteca Digital, a gente vai ver que ela aparece várias vezes em alguns jornais. Ela aparece 8 vezes nos jornais A Província e Pequeno Jornal e 5 no Diário de Pernambuco, que é esse jornal que a gente está vendo aqui agora. Nessa pesquisa rapidinho a gente consegue ver o seguinte, outras marcas de manteiga foram condenadas ali por uma série de problemas de saúde e a Manteiga 3 Estrelas foi associada a ela. E a gente acaba vendo algumas coisas interessantes, por exemplo, em todos esses jornais que eu falei para vocês, no jornal A Província ela aparece inicialmente ali fazendo alguns anúncios sobre a manteiga, mas depois ela só aparece na retratação, ela só aparece desmentindo os boatos que fizeram sobre ela, dizendo que ela estava junto com essas manteigas que não eram de tão boa qualidade ou que foram condenadas pela saúde. Então a gente pode concluir aqui que a empresa que era dona dessa manteiga gastou mais dinheiro fazendo notas de retratação em jornais para explicar que ela não foi condenada do que falando sobre anúncios dela. E principalmente pelo fato de a gente não acha outras menções a ela, nem em anúncios, nem a nota de retratação, talvez nem com a nota de retratação tenha sido suficiente, porque ela desaparece dos jornais. Então talvez esse falso boato tenha sido suficiente para que a manteiga tenha falido, tenha deixado de existir, ou talvez tenha mudado de nome, porque o nome Manteiga 3 Estrelas tenha sido associado com uma série de coisas ruins. O curioso, porém, é que o que chamou atenção para ela aqui pra gente não foram os anúncios, foi essa bizarrice, foi esse erro, foram essas retratações gigantescas que aparecem aqui nos jornais. Isso é algo bem comum na história, isso é algo bem comum quando você faz uma pesquisa. O que chama atenção não é o comum, o que chama a atenção é o incomum, o bizarro, o extraordinário, aquilo que salta aos olhos e é diferente. Esse é um vídeo sobre pesquisa histórica que quase acabou virando um vídeo sobre manteiga. Mas se você for olhar outros jornais, pesquise, por exemplo, o jornal do dia em que você nasceu, você vai ver que é bem comum. Você começa pesquisando uma coisa e outras coisas, outras bizarrices vão e chamam a sua atenção. Porque o passado é fascinante, a história é fascinante, e a história, o passado está cheio de maluquice, e a gente adora isso, a gente adora a maluquice, a gente adora a bizarrice. Não à toa a gente passa o dia inteiro na internet vendo e lendo e falando sobre isso. E essa é uma das razões pelas quais nós historiadores amamos isso, porque a história é fascinante, o passado é inacreditável, bizarro,
meio maluco, bastante estranho, mas fascinante. Mas ainda assim eu quero que você saiba de uma coisa, lembre-se sempre, não é porque algo está escrito em jornal que ele é necessariamente verdade. O mesmo se aplica hoje, o mesmo se aplica para o jornal que foi escrito 70, 50, 200 anos atrás. Algo que está escrito em um jornal passou pelo filtro de um repórter, de um editor, talvez até mesmo de um anunciante. Portanto, tem muito mais ali para ser investigado além simplesmente do anúncio que está no jornal. E como então que você faz uma pesquisa histórica? Como então que você chega perto da história, chega perto de uma verdade, lembrando sempre que a verdade, ela não existe. Lendo cada vez mais, lendo outros jornais, comparando, procurando livros sobre o período, livros sobre os laticínios ali de Pernambuco durante a década de 10, livros sobre a produção de manteiga, sobre a industrialização, sobre as normas de saúde. Você vai pesquisando e assim você vai constituindo a verdade. Você vai deixando de pegar só a visão de um jornal e pega a visão de um jornal, de dois jornais, de três jornais, de outro autor, de outros historiadores, e assim você vai fazendo uma pesquisa histórica. Quanto mais você quiser restituir o passado, quanto mais perto você vai querer chegar dessa verdade, mais você vai ter que ler, mais você vai ter que pesquisar. E é claro, tudo depende do quão ansioso você está para encontrar isso, de quanta vontade você tem. E é claro, lembre-se sempre, eu falei aqui sobre uma pesquisa histórica e eu falei sobre consultar jornais. Se você consulta somente jornais, é uma pesquisa jornalística. Se você consulta jornais e você vai além disso, procura esses livros sobre os quais eu falei, aí sim você está fazendo uma pesquisa histórica. Porque lembrem-se sempre, a história não é só uma opinião, a história não é só um jornal, a história é a somatória da maior parte deles possíveis. E sempre depende do quão curioso você está. Se você quer saber o que um jornal noticiou no dia em que você nasceu, ou qual era a história no dia em que você nasceu. Embora tenha muita gente trabalhando com isso, a história é vasta, a gente nem mesmo arranhou a superfície disso. Veja o exemplo da manteiga. Não tem uma história sobre isso, ninguém pesquisou e talvez eu tenha sido a primeira pessoa a falar sobre isso. E é por isso também que a história é tão fascinante, porque ela ainda é um desconhecido esperando para ser descoberto. E esse então é o nosso vídeo sobre pesquisa histórica. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha ficado claro para você, eu espero que tenha despertado a sua curiosidade, se não para fazer uma pesquisa histórica, para ficar lá passeando pela hemeroteca digital e lendo jornais antigos, o que sempre é fascinante. Se você gostou, é aquilo, dê um joinha, compartilhe, comente, se inscreva e sei lá mais o que você tem que fazer. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, eu te vejo aqui semana que vem. Se você não gostou, apareça, juro que vai ser mais divertido. Quem sabe eu não faço um vídeo só sobre manteiga. Um abraço.